Olá, pessoal. Nós vamos começar a nossa unidade 2, que é a enfermagem em unidade de terapia intensiva neonatal, com os distúrbios clínicos e cirúrgicos neonatais. Uma coisa que é importante nós lembrarmos que a partir do momento que o RN ele nasce prematuro, ele vai ter o quê? Um monte de implicações fisiológicas, exatamente por conta do quê? Da prematuridade dos seus sistemas biológicos. Então, ele vai ter algumas complicações que normalmente acontecem nesses RNs, como, por exemplo, a sepse neonatal, a hemorragia intracraniana e a hemorragia pulmonar. Isso é uma coisa que já foi discutido com vocês, que é a unidade de terapia intensiva neonatal. A unidade de terapia intensiva neonatal vão ficar aqueles neonatos que são gravemente enfermos, que estão entre 0 a 28 dias de vida. Normalmente, quem mais acaba ocupando esses leitos de UTI neonatal são os neonatos que são prematuros. Uma coisa que é importante lembrar é que existem classificações de acordo com a idade gestacional e de acordo com o peso desse RN. Uma das classificações que a gente mais utiliza é de acordo com a idade gestacional, onde a gente divide os RNs entre pré-termo, termo e pós-termo. Termo é a normalidade, que é de 37 a 41 semanas e 6 dias. O pós-termo, que é o pós-datismo, são aquelas crianças que nascem depois da data prevista do parto, que seria de 42 semanas. E o pré-termo, que são os prematuros. Então, a gente sempre são aqueles indivíduos que vão nascer abaixo de 37 semanas de idade gestacional. Nós temos ainda uma subdivisão que é o limítrofe, que é em 36 semanas e 36 semanas e 6 dias, ou seja, está bem pertinho da normalidade. O moderado, que seria de 31 semanas a 35 semanas e 6 dias. E o extremo, que sempre são aqueles bebês abaixo de 31 semanas. Ainda temos outra classificação, como eu havia dito para vocês, que é a classificação por meio do quê? Do peso ao nascimento. Como que é essa classificação? Essa classificação ela se dá através do peso do RN. Todos os RNs nascidos abaixo de 2,5 kg, na verdade, eles necessitam ficar dentro do hospital para quê? Para que eles possam ganhar peso. Ninguém tem alta com menos de 2,5 kg. Então, seria o RN de baixo peso. Nós ainda temos o RN de muito baixo peso, que seria abaixo de 1,5 kg, e de extremo baixo peso, que seria abaixo de 1 kg. Uma coisa que é legal a gente lembrar, algumas coisas que se relacionam à tecnologia utilizada nas UTIs neonatais. São elas a incubadora. A incubadora, ela é nada mais, nada menos do que um local que limita, né, na verdade, o útero. Ele é aquecido, tá? E a criança ela fica extremamente protegida naquele local. E ela tem um isolamento térmico. Devemos lembrar que o RN ele perde com facilidade a temperatura corpórea, mas nós temos algumas questões relacionadas ao ambiente também, principalmente quando se relaciona à incubadora, que é o quê? Principalmente com relação à iluminação e aos ruídos externos, que isso pode interferir inclusive na reabilitação desse bebê. Bom, já falei para vocês que abaixo de 37 semanas são classificados os bebês como prematuros. E aí, a prematuridade do bebê, ela vai estar intimamente relacionada com o quê? Com a gravidade desse bebê. Quanto mais prematuro, maior e possivelmente será o quê? As complicações que esse bebê pode encontrar, as doenças e comorbidades que ele pode adquirir. Bom, agora a gente vai falar a respeito das principais complicações da prematuridade. Primeiramente, eu vou falar das complicações precoces da prematuridade e depois das complicações tardias. Entre as complicações precoces, nós temos a sepse neonatal, a hemorragia intracraniana e a hemorragia pulmonar. Entre as complicações tardias, nós temos a retinopatia da prematuridade e a broncodisplasia pulmonar. A sepse.
que é uma sepse? Ela é nada mais nada menos do que uma síndrome clínica caracterizada por uma resposta inflamatória sistêmica e bacteremia. Ou seja, o que acontece com esse bebê? Devido ao seu sistema imunológico estar despreparado, ou seja, ainda não ter a sua formação adequada, ele acaba sendo invadido por um micro-organismo. Esse micro-organismo ele cai na corrente sanguínea e acaba provocando uma infecção generalizada, que é extremamente grave. Ainda nós temos a classificação da sepse como precoce e tardia. A precoce, ela está extremamente relacionada com fatores maternos, como, por exemplo, febre materna, infecção urinária nas últimas 72 horas, essa infecção urinária, logicamente, que é da mãe, a colonização por Streptococcus beta-hemolíticos sem profilaxia, a bolsa rota por mais de 18 horas e a infecção do trato genital materno. E tardia já são fatores que são intimamente relacionados a bebê, que seria a própria prematuridade em si, procedimentos invasivos, como por exemplo a passagem de um catéter venoso central, a utilização da ventilação mecânica nesse bebê, a nutrição parenteral e os procedimentos cirúrgicos. E aí é importante lembrar que esse diagnóstico ele vai se basear principalmente nos fatores de risco que nós comentamos anteriormente e nos exames que são colhidos. E aí, entre esses exames que são colhidos, nós temos 4 exames que são os principais, que é o da proteína C reativa. Lembrando que a proteína C reativa, ela está aumentada dentro do nosso organismo quando nós temos um processo inflamatório ativo ou infeccioso. O hemograma, os leucócitos estarão alterados, ou seja, vão estar em número aumentado, vai ter uma leucocitose. A hemocultura, no caso, como é a invasão do micro-organismo no organismo do bebê, o que vai acontecer? Essa hemocultura vai vir positiva e ela é colhida tanto por acesso venoso central como por acesso venoso periférico, por punção venosa periférica. E também ainda pode ser através do líquor. Por quê? Quando o líquor ele tem algum tipo de micro-organismo, ele pode levar uma meningite. Outras complicações da prematuridade, uma delas que é intimamente relacionada à prematuridade, é a hemorragia intracraniana. E essa hemorragia intracraniana, ela ocorre por quê? Lembra-se da primeira aula que eu comentei com vocês que o fígado ele era imaturo no bebê? Sendo o fígado imaturo, ou seja, o que vai acontecer? Ele não vai produzir adequadamente os fatores de coagulação, tanto que nós aplicamos até mesmo a vitamina K nesse bebê. Ele fica predisposto a ter o que? Hemorragias. E neste caso específico, a hemorragia mais frequente, principalmente na prematuridade, é a hemorragia intracraniana. E ela está intimamente ligada à imaturidade das estruturas cerebrais. Essa hemorragia intracraniana, normalmente, é a hemorragia que a gente fala, a mais comum é a periventricular. Normalmente, essa hemorragia intracraniana ela pode ocorrer num número significativo de bebês, pode ser de 20% a 40% dos bebês abaixo de 1,5 kg e ocorre com uma grande frequência, podendo atingir até 40% desses bebês. Outra coisa que nós devemos lembrar que ela é um grave problema, dada a sua frequência, gravidade e prognóstico. Ainda nós temos as complicações tardias, uma delas é a retinopatia da prematuridade. Essa retinopatia da prematuridade, ela está ligada principalmente no caso dos bebês prematuros, geralmente são bebês que nascem abaixo de 30 semanas, e aí o que ocorre? Abaixo de 30 semanas, os vasos retinianos eles não estão totalmente formados. Então, o que acaba acontecendo? Há um crescimento rápido desses vasos sanguíneos ao redor da retina e ele acaba deslocando essa retina do bebê e, consequentemente, acaba levando a uma perda da visão desse RN. Uma outra complicação muito frequente é a displasia broncopulmonar.
A displasia bronquopulmonar, ela ocorre devido a agressões causadas pelo tratamento do RN prematuro e com doenças pulmonares. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando o bebê nasce, o pulmão ele não está totalmente formado. Quanto mais prematuro, menos formado esse pulmão é. E aí ocorre o quê? Acaba havendo complicações pulmonares, como principalmente infecções, acúmulos de líquidos, malformações pulmonares. E por quê? Porque, como eu disse para vocês, o pulmão ele não está totalmente formado, ele vai se formar, o número dos alvéolos quando uma criança nasce é por volta de 30 milhões. Até aos 8 anos de idade, esses alvéolos eles se multiplicam, chegando ao valor de 300 milhões. Sendo que até o segundo ano de vida que tem uma multiplicação significativa do número de alvéolos. Com isso, com essa má formação desses alvéolos, o que ocorre? Ou seja, essa displasia. O bebê tem uma dificuldade para respirar, uma taquidispneia e uma dependência de oxigênio, além dos ruídos pulmonares, que seriam os sibilos e a tosse. Com o passar do tempo, essa displasia pulmonar ela acaba tendo uma melhora e a criança acaba tendo alta. Mas ela pode se tornar um pressuposto para uma doença pulmonar ativa para o resto da vida. E ainda nós vamos ter outras complicações, que são os distúrbios respiratórios. Por quê? Porque o padrão respiratório neonatal ele pode ser alterado por doença primária ou por distúrbios, como por exemplo a sepse. Bom, os principais distúrbios respiratórios neonatal, eles estão o quê? Estão relacionados principalmente à taquipneia, à apneia e à respiração periódica, porque o bebê ele pode fazer uma apneia fisiológica de até 20 segundos na sua respiração. Também aos sinais de aumento do trabalho respiratório, como batimento de asa de nariz, gemência, o head bobbing, que a gente fala que é o movimento durante a respiração, e também retrações torácicas, que são sinais de desconforto respiratório, que seria a retração intercostal, subcostal, supraesternal e external. E ainda relacionado à cor do neonato durante o desconforto. Geralmente, quando a criança ela tem um desconforto respiratório, ou ela pode ficar cianótica ou pálida, ou ainda a gente fala que é o rendilhado, quando a pele da criança ela fica toda marcadinha. E uma coisa que eu enfatizo para vocês, principalmente para a prova, são os 4 distúrbios respiratórios que mais acometem os RNs, que são eles: a taquipneia transitória do RN, a síndrome de desconforto respiratório, a hipertensão pulmonar e a síndrome da aspiração do mecônio. Bom, a taquipneia transitória ela não vai afetar apenas RNs prematuros, ela pode afetar inclusive RNs com idade gestacional dentro da normalidade. Para a gente falar o que é uma taquipneia transitória, a gente vai ter que falar primeiro dos fatores de risco. O bebê, ele nasce pelo canal vaginal e quando ele nasce, há a expulsão do líquido que está dentro do seu pulmão. Quando esse bebê ele tem algum fator de risco associado, ou seja, por exemplo, uma cesariana eletiva sem trabalho de parto, uma asfixia perinatal, uma diabetes mellitus-materna, asma materna e uma policitemia, o que acontece? Esse pulmão ele não é esvaziado adequadamente e aí leva o quê? Uma síndrome do pulmão úmido. Por quê? Pela presença de líquidos ainda dentro do seu pulmão. Por quê? Por exemplo, a cesariana ela vai retardar essa absorção do líquido pulmonar após o nascimento. Então, a síndrome é uma síndrome que a gente fala que é síndrome do pulmão úmido, que caracteriza-se pelo desconforto respiratório leve a moderado. Só que a grande pegada aí da taquipneia transitória é o quê? É uma síndrome benigna. Ela geralmente ocorre, mas dentro de 1 ou 2 dias essa criança ela pode até mesmo ter alta. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que quando o paciente ele tem o nosso RN, ele tem uma taquipneia transitória
neste caso específico, o que acontece? Inicialmente, como que ocorria a hematose durante a vida intrauterina? Ela ocorria através do que? Da placenta. Ou seja, neste momento, o pulmão ele não tinha sua função respiratória. O que acontece? A mãe entra em trabalho de parto. Quando a mãe entra em trabalho de parto, o líquido ele começa a ser reabsorvido. É como se o organismo falasse para o organismo do bebê o quê? Você vai nascer. Então ele começa a reabsorver. E prepara o pulmão para o nascimento. Com isso, por exemplo, quando há uma cesárea eletiva, não tem esse aviso e o RN ainda vai ter líquido intrapulmonar, tá? E aí vale ressaltar que o problema não é a cesárea em si, mas o fato da mãe não entrar em trabalho de parto. Aqui é um esqueminha mostrando para vocês a respeito da taquipneia transitória do recém-nascido, que depois vocês vão olhar com calma. E ainda nós temos uma outra doença pulmonar que seria a síndrome do desconforto respiratório do RN. Essa sim, acomete principalmente bebês abaixo de 28 semanas, que sofreram asfixia ou que sofreram asfixia ao nascimento ou que é filho de mãe diabética. E nesse caso específico é ligado intimamente, essa síndrome é ligada intimamente à deficiência quantitativa do surfactante alveolar, que é a principal etiologia da síndrome do desconforto respiratório. Vamos lembrar alguns conceitos lá da histologia que nós aprendemos. O surfactante, ele é o quê? Ele é um líquido que ele está contido dentro dos alvéolos, que ele tem 90% de lipídios, 10% de proteínas, e ele mantém esse alvéolo aberto, ou seja, ele diminui a tensão superficial alveolar. O grande problema é que esse surfactante ele só começa a ser sintetizado a partir da 20ª semana. E ele atinge um pico de produção a partir da 35ª semana. Ou seja, todos aqueles RNs que nascem abaixo de 35 semanas, eles vão apresentar em algum grau uma deficiência da quantidade de surfactante. Com isso, o que vai acontecer? Se não há surfactante dentro do pulmão, esses alvéolos não se manterão abertos e você vai ter o quê? Uma atelectasia. Então aqui, só para lembrar, nós temos uma medicação que ela é administrada através da cânula orotraqueal, né, da intubação, que é o surfactante bovino. Normalmente nós fazemos, quem faz essa medicação não somos nós, aliás, é o médico. Esse médico faz esse surfactante e aí há uma melhora dessa expansibilidade pulmonar e até como pode mostrar nesse raio-x, antes do surfactante e 6 horas após. Então, o que o paciente vai apresentar? Uma dificuldade respiratória tremenda devido à atelectasia dos alvéolos. Nós temos ainda uma outra doença pulmonar que ela é bem prevalente nos RNs, que é a síndrome da aspiração do mecônio. A síndrome da aspiração do mecônio ela ocorre normalmente entre 10 a 20% das gestações podem apresentar líquido amniótico meconial, ou seja, o bebê ele acaba realizando a eliminação desse mecônio dentro do útero materno, e aí o que pode acontecer? De 1 a 2% desses RNs eles podem apresentar a síndrome da aspiração do mecônio. Existe até uma taxa alta de mortalidade, que é de 35 a 60% dos RNs, eles podem apresentar inclusive a necessidade de ventilação mecânica, e a eliminação do mecônio desse RN se dá através do quê? Do sofrimento fetal. Então ela ocorre quando há uma asfixia perinatal, um trabalho de parto prolongado, quando o bebê ele tem um pós-datismo, ou seja, ele está com uma idade gestacional acima de 40 semanas. E ainda temos uma outra síndrome respiratória, que seria de hipertensão pulmonar. Nesse caso específico, ela é ocasionada por uma hipoxemia grave. Ocorre normalmente entre 1
de 1 a 2 casos para 1000 nascidos vivos, e ela ocorre devido ao aumento da pressão na artéria pulmonar, que pode ser de forma primária ou associada a doenças cardiorrespiratórias neonatais. Devemos lembrar que os bebês, quando eles nascem prematuros, eles nascem com o quê? Normalmente eles nascem com os forames abertos, os forames cardíacos. Um deles é o forame oval. Normalmente, quando você tem algum tipo de shunt no coração do bebê, ele pode levar também uma hipertensão pulmonar. Por quê? A tendência do sangue é ir para onde ele tem o quê? Maior vazão. No caso, seria a artéria pulmonar, que vai fazer o quê? Que vai levar o sangue para o pulmão e vai levar para a pequena circulação. Tá? Aqui é um resumo das síndromes que eu falei para vocês. Uma coisa que é interessante lembrar é o suporte ventilatório neonatal, que nós temos 2 tipos de suporte ventilatório. O primeiro, não invasivo, e o segundo, invasivo. O não invasivo nós temos através do quê? Do halo de oxigênio, por exemplo, do catéter nasal e do CPAP. Nós também podemos ter um suporte invasivo através da intubação orotraqueal e também através da traqueostomia. Aqui mostrando um pouco do catéter nasal nos bebês. E aqui o CPAP nasal. Nós temos o CPAP através da modalidade com a máscara e através do prong nasal. Essa modalidade do CPAP ele é utilizada com grande frequência nos RNs. E aqui ainda mostrando a intubação orotraqueal nos RNs. Uma outra doença que afeta muito os RNs, e essa a gente já comentou em outras aulas, é a hipoglicemia neonatal. A hipoglicemia neonatal ocorre com grande frequência nos RNs e ela ocorre quando os níveis de glicemia estão abaixo de 40 miligramas por decilitro. E isso ocorre com bastante frequência, principalmente quando nós temos o RN pequeno para a idade gestacional, também nos bebês que são filhos de mães diabéticas. E nesse caso específico, nós temos que descobrir qual é a etiologia da hipoglicemia. Algumas das manifestações clínicas que nós temos relacionadas à hipoglicemia neonatal são os tremores, a irritabilidade, a sucção que ela não fica adequada, a criança ela apresenta taquipneia, letargia e cianose e ela também fica hipotérmica. Essa hipoglicemia ela também pode vir junto com o quê? Com a sepse e com desconforto respiratório. Ou seja, quando nós falamos que nós enfermeiros temos que estimular o aleitamento materno desde a primeira hora de vida, é porque existe um risco grande desse bebê apresentar o quê? Uma hipoglicemia. Uma doença, não diria nem uma doença, mas seria uma doença assim, seria a icterícia neonatal ou a hiperbilirrubinemia. O que é a icterícia neonatal? É o acúmulo da bilirrubina, que é aquele pigmento que dá uma cor amarelada no sangue, nos tecidos, e ele provoca o quê? Uma cor amarelada nas peles e mucosas e principalmente na conjuntiva ocular. A icterícia neonatal, ela ocorre, pode ocorrer não somente nos prematuros, embora os prematuros tenham um fator de risco maior, mas pode ocorrer nas crianças que também nascem a termo. O que ocorre para haver essa icterícia neonatal? Normalmente, ela é produzida naturalmente pelo organismo através do quê? Do rompimento das hemácias. Ou seja, a partir do momento que eu tenho rompimento de hemácias, eu vou ter bilirrubina circulante no organismo. Essa bilirrubina, ela ocorre devido à degradação dessa hemácia hemoglobina que está dentro do organismo. Para que ela seja transformada de bilirrubina indireta em direta, ela é levada até o fígado e lá ela é metabolizada para ser excretada nas fezes. No entanto, o que acontece? Lembra que eu falei que o neonato ele tem o quê? Uma imaturidade hepática. Então, o que acontece? Essa capacidade pode se tornar limitada para processar esse pigmento.
E aí, na maioria dos casos, a icterícia ela desaparece espontaneamente, principalmente depois que a criança ela é amamentada. Mas o bebê, algumas vezes, ele acaba mamando menos vezes do que deveria por dia, então ele acaba também o quê? Tendo uma dificuldade para eliminar essa bilirrubina pelas fezes. A hiperbilirrubinemia é uma situação que ela passa, ou seja, ela é transitória. E ela passa principalmente se aumentar a oferta de leite materno. E aí ela tem uma melhora, há uma eliminação dessa bilirrubina e o bebê ele volta à normalidade. Aqui é mostrando um bebê saudável e um bebê com uma icterícia severa. Bom, normalmente a icterícia ela acaba aparecendo entre o segundo e o terceiro dia de vida e ela pode durar em média até 10 dias. No entanto, os bebês prematuros eles acabam tendo uma icterícia neonatal mais severa e mais prolongada. A icterícia neonatal normalmente ela ocorre em cerca de 50% dos RNs nascidos a termo e em 70% dos RNs nascidos pré-termo. Ou seja, a grande maioria dos bebês nascidos prematuros eles vão apresentar icterícia neonatal. Só para lembrar, o que ocorre aí na bilirrubina? Nós temos duas bilirrubinas, a bilirrubina indireta, que ela é liberada numa forma lipossolúvel, ou seja, ela vai ter afinidade pelos tecidos gordurosos. Ela se liga à albumina e ela é tóxica. A bilirrubina direta, ela é a bilirrubina indireta quando ela foi combinada com ácido glicorônico e aí ela pode ser eliminada através de um pigmento hidrossolúvel e polar, pela urina e pelas fezes. Uma coisa que nós devemos lembrar são alguns fatores. Uma delas é a interferência genética, ou seja, bebês orientais, indígenas e gregos, eles vão ter uma probabilidade maior de apresentar hiperbilirrubinemia. Os fatores maternos, principalmente diabetes, deficiência de zinco e magnésio, o uso da ocitocina no trabalho de parto, diazepam e os anestésicos, bupivacaína e também a betametasona. E alguns fatores perinatais, como por exemplo a hipóxia, o clampeamento tardio do cordão umbilical, coleções sanguíneas, como por exemplo na bossa serossanguinolenta, onde você tem uma coleção de sangue na região da cabeça do bebê, o jejum, a hipoglicemia e a estase meconial. Uma coisa que vocês vão encontrar na literatura, falando da progressão da icterícia ou zonas de Kramer. Primeiro, a primeira zona de Kramer seria a região facial, depois ela progride indo para o tronco, depois para o hipogástrio e coxas, depois para a região de mãos, pés, incluindo as plantas, ou seja, ela tem uma progressão cefalopodálica. A principal complicação da hiperbilirrubinemia é o quê? Se essa hiperbilirrubinemia for muito intensa, ela pode levar a uma patologia que nós falamos que é a encefalopatia bilirrubínica ou kernícterus. O que significa isso? Significa um quadro neurológico que é levado devido à bilirrubina estar impregnada no tecido neurológico. Lembre-se que o cérebro e os nervos eles são cobertos pelo quê? Pela bainha de mielina. A bainha de mielina ela é uma substância que é o quê? Lipídica. Então, como a bilirrubina indireta ela tem essa afinidade por lipídios, ela acaba se impregnando. E aí, essa toxicidade da bilirrubina, ela vai estar o quê? Presente principalmente nos gânglios da base e em vários núcleos do tronco cerebral, levando essa criança ao quê? A um retardo mental e uma paralisia cerebral. E aí, esse risco de lesão do sistema nervoso central, ele acaba aumentando quando nós temos o quê? Quando são bebês prematuros, bebês do sexo masculino, quando também existe uma anóxia. Além disso, se o fígado produziu pouca albumina,
Algumas medicações também, elas acabam levando a um risco maior de lesão do sistema nervoso central, como soluções hipertônicas, sulfas, a cefalotina e a oxacilina. A sepse também aumenta o risco de kernícteros, assim como o jejum e a hipoglicemia. Tá? Então, nós temos algumas fases, né, que é dessa encefalopatia bilirrubínica. A primeira fase seria, ocorre entre o terceiro e o quarto dia, que seria a hipotonia, letargia, maxação e o choro agudo. A segunda fase seria a hipertonia com tendência à espasticidade e à febre. Na fase 3, o bebê ele apresenta uma melhora dessa espasticidade. Espasticidade significa o quê? A criança ela fica o quê? Ela fica extremamente endurecida, com os membros endurecidos. E a partir da quarta fase, que já é mais tardia, que seria de 2 a 3 meses, já se detecta o quê? Uma paralisia cerebral, uma hipertonia e espasticidade dos membros. Qual é o tratamento utilizado para hiperbilirrubinemia? É a fototerapia, que é nada mais nada menos do que o uso de uma irradiação luminosa capaz de transformar a bilirrubina indireta em bilirrubina direta, mais hidrossolúvel, e aí sua eliminação vai se dar através do quê? Do intestino, através das fezes. E aí, essa fototerapia ela tem como objetivo diminuir esses níveis de bilirrubina indireta. E a principal indicação é o quê? A hiperbilirrubinemia. E aí a gente leva em consideração a idade pós-natal e a concentração de bilirrubina sérica. Então aqui é mostrando alguns aparelhos de bilirrubina, né? Digo, de fototerapia, no caso aqui o octofoto. Existe o octofoto, o bilispot, existem vários bilitron, existem vários biliberso, existem vários dispositivos, né, para se utilizar no caso da fototerapia. Um dos cuidados de enfermagem que a gente utiliza no bebê é sempre manter a proteção ocular, porque é um feixe luminoso que fica sobre o bebê. E também não utilizar pomadas, assim como nós deixamos o bebê totalmente descoberto para ficar uma área maior de contato com a luz, tá? E a gente pode falar um pouquinho das anomalias congênitas agora, que no caso, as anomalias congênitas, que segundo a Organização Mundial da Saúde, ela ocorre a cada ano, estima-se que mais ou menos por volta de 303 mil RNs morram dentro de 4 semanas após o nascimento devido a anomalias congênitas. Entre as principais anomalias congênitas nós temos os defeitos cardíacos e os defeitos do tubo neural e a síndrome de Down. Embora anomalias congênitas elas possam ser fruto também do quê? De fatores genéticos, infecciosos, nutricionais ou ambientais. Infecciosos nós temos como, por exemplo, as mulheres, né, que acabam tendo toxoplasmose durante a gestação. Os fatores genéticos são as doenças genéticas, como por exemplo doença de Edwards e outros tipos de trissomia. Nutricionais relacionadas à baixa ingestão de ácido fólico, por exemplo. E principalmente quando se fala do ácido fólico, nós temos as ligadas às anomalias do tubo neural. Uma anomalia congênita que nós encontramos com uma certa frequência nas UTIs neonatais são elas a atresia de esôfago, que ela se caracteriza pelo quê? Pela ausência do segmento do esôfago, que pode estar comunicando-se ou não com a traqueia, ou seja, o esôfago ele acaba em fundo cego. Normalmente ele parece um dedo de luva e ele não vai até o estômago. Outra anomalia congênita também que tem uma certa frequência na população é o que? A onfalocele e a gastrosquise. A onfalocele é a ausência, né, de fechamento da parede abdominal e aí acaba havendo só coberta por uma pele, a herniação normalmente do estômago ou do intestino. E a gastrosquise você não tem o fechamento completo dos músculos reto-abdominais. Entre as anomalias mais
digamos, graves, nós temos as anomalias que são relacionadas ao sistema nervoso central, que seria a mielomeningocele e a meningocele, que são defeitos no fechamento do tubo neural, conhecida também como espinha bífida. Existe também uma modalidade que chama-se espinha bífida oculta, que é assintomática, e ainda aqueles bebês que nascem com a espinha bífida, as estruturas meníngeas, né, expostas, e as raízes nervosas, que é a mielomeningocele. Então ele acaba nascendo com uma herniação, né, das estruturas do sistema nervoso central, no caso aqui, deste bebê seria a caldequina. Acaba tendo uma falha do fechamento do tubo neural. Normalmente os arcos vertebrais e o manto cutâneo ele não se fecham e acaba tendo essa exteriorização desses tecidos nervosos. Normalmente o que a gente mais encontra são as mielomeningoceles lombosacrais. E nós também temos a encefalocele, que seria a exposição, né, a falha do tubo neural, só que ao invés de ser na região lombosacral, pode ser na região cervical. Só para finalizar a nossa aula, de acordo com a classificação da prematuridade, peso e maturidade, vão ter vários distúrbios relacionados. E aí é fundamental o diagnóstico baseado nos fatores de risco materno e aqueles relacionados à assistência à saúde, nas manifestações clínicas do neonato e dos exames laboratoriais. E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.